Olá, família, graça e paz, abençoados, povo santo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Obrigado a vocês que têm deixado aí seu like, compartilhado a mensagem, seus comentários também, muito importante, tá bom? Gratidão sempre a todos vocês que estão aí conectados aqui conosco. Vamos que vamos, esse é o tema. Exploradores da fé alheia. Por que é abençoado? E assim, abençoados, sempre iremos bater nesta tecla. Eu sei, é verdade. Algumas pessoas podem dizer: ah, mas a mensagem de vocês já se tornou cansativa, chata, porque vocês ficam batendo no sistema religioso, vocês ficam falando mal do pastor X, do pastor Y, da instituição religiosa. Queridos, por favor, preste atenção. A nossa luta aqui não é contra carne e sangue. A gente não está aqui debatendo contra a pessoa. Nós vivemos em um estado laico. Então cada um tem o seu direito de se expressar. Tá? Então assim, nós estamos aqui usando a palavra de Deus para mostrar dentro da palavra aquilo que é a vontade do Pai, aquilo que o Evangelho manifesta. Então, assim, muitas pessoas se utilizam do Evangelho como uma arma, não para promover edificação, mas para tirar a vida, para matar. Então as pessoas estão se utilizando da Bíblia em si para destruir abençoados, para explorar, para arrancar, quando na verdade o Evangelho é algo para ser prazeroso. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é simples. Só que os homens estão deturpando a palavra de Deus. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então, os filhos de Deus que amam a verdade, sabe, que velam para que a verdade prevaleça, nós sempre iremos defender aquilo que está escrito dentro de uma coerência, dentro de uma revelação que a palavra manifesta. Então eu fico muito triste, abençoados, quando vejo tantos exploradores aí em nome de Deus, explorando em todos os aspectos, explorando não apenas financeiramente, abusando financeiramente das pessoas, mas também intelectualmente, sabe? Não deixando as pessoas pensarem, não deixando as pessoas aprenderem. Jesus de Nazaré, ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. O que existe pessoas presas, que estão presas, porque não conhecem, não têm acesso à verdade. Nós que ministramos o Evangelho da graça de Deus, somos poucos, né? Taxados de hereges, de mentirosos. Mas a verdade é que eles, essas pessoas que nos chamam de hereges, de mentirosos, eles não podem nos confrontar dentro das Escrituras, porque no fundo, eles não têm argumentos. Por quê? Porque o que vai sobressair aqui é o entendimento da palavra e não o meu posicionamento, aquilo que eu acho, que eu acredito que tem que ser assim porque é tradição. Não é tradição. É o que a palavra de Deus está falando, mostrando. E nós sempre iremos, abençoados, confrontar esse sistema religioso podre. Às vezes eu converso com algumas pessoas, sabe, pessoas que aparentemente pessoas do bem, pessoas legais, pessoas aparentemente humildes, tal. Estou falando de líderes religiosos. Mas quando essas pessoas pegam a Bíblia, um microfone, essas pessoas se transformam. Se transformam em mercenários.
exploradores, mentirosos, usando textos isolados, fora do seu contexto, para abusar da mente dos incautos, para destruir, abençoado, para roubar. É claro que muitos fazem porque aprenderam errado. Outros fazem maliciosamente, tendo consciência daquilo que estão fazendo. Querido, se nós não denunciarmos esse sistema, quem é que vai denunciar? Você acha, corta aqui para mim, você acha que esses homens famosos, líderes religiosos, que você vê aí na televisão, que tem templos, que tem milhões de seguidores, que eles chamam de discípulos, vocês acham que eles irão confrontar um ao outro? Não vão. Por quê? Porque é o mesmo sistema, é o mesmo sistema com uma roupagem diferente. Então, há um tempo atrás nós presenciamos aí uma disputa, uma briga de um líder religioso bem famoso aí no nosso país, que saiu de debaixo de uma outra liderança, muito mais famosa do que ele, muito mais rico do que ele. E aí no início eles ficaram ali em conflito, dando indireta. Depois eles ficaram caladinhos, abençoados. Por quê? Porque ali é o aluno e o professor. Eles saíram do mesmo lugar. Eles aprenderam as mesmas coisas. Explorar as pessoas, tirar dinheiro das pessoas, enganar as pessoas, escravizar as pessoas. Usando o nome de Cristo, usando o nome de Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, são exploradores. Quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia, nós vamos ver exemplo dos apóstolos totalmente opostos a desses pseudos apóstolos, desses bispos aí. E é aqui que nós entramos, para mostrar biblicamente as verdades que esses homens não podem mostrar, porque eles são escravos da corrupção. Mas, irmão Elcio, deixa isso pra lá, rapaz, Deus não tá vendo isso, deixa que Deus resolve isso. E como é que Deus está resolvendo isso? É claro que Deus resolve isso. Deus levanta pessoas destemidas, corajosas, para denunciar esse sistema. Lembra de João Batista? Será que Deus não sabia que o rei estava adulterando com a mulher do irmão? Mas foi João Batista que falou na cara do rei Herodes: deixa a mulher do teu irmão. E por isso ele perdeu a cabeça. Então, abençoados, nós não podemos ocultar as verdades. Se os grandões, os poderosos, os principados, as potestades, escravos da corrupção, eles não têm coragem de falar, os humildes, os pequenos, Deus vai usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas desprezíveis deste mundo, as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que o evangelho prevaleça, para que a verdade prevaleça e que os filhos de Deus que amam essas verdades possam serem de fato libertos. 1 Coríntios 11:19, o apóstolo Paulo disse: é necessário que haja heresia entre vós, para que os que são sinceros, os verdadeiros, se manifestem. Os verdadeiros precisam se levantar, se manifestar contra esse sistema escravagista, usando o nome de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 em diante. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de nós recolhamos as carnais ou as materiais? 12. Se outros participam deste poder, deste benefício sobre vós, por que não muito mais nós injustamente? Mas nós não usamos deste direito,
antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Os líderes religiosos, eles se utilizam deste direito que eles não têm para colocar impedimento ao Evangelho. Eles dizem que são sacerdotes, eles dizem que são profetas, eles dizem que estão fazendo a obra de Deus e que o povo de Deus precisa financiar, sustentar, mas não é financiar, sustentar, sabe, alimentando, dando uma cobertura, uma casa. Não, abençoado. É enchendo os cofres dessas pessoas. Esses homens estão ostentando, se utilizando da igreja, do povo de Deus, mentindo, enganando, fazendo promessas, colocando o nome de Deus, colocando Deus à prova. E as pessoas inocentemente participam disso. Há quem goste, porque muitos são aqueles que têm ganância em si e querem também barganhar com Deus. E o texto vai continuar. Versículo 13. Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam o Evangelho. Tradução tendenciosa diz que vivam do Evangelho. Aí eles utilizam esses textos para dizer, não, aí ó, quem anuncia o que é sagrado, disse o apóstolo Paulo, quem participa do altar, ele se alimenta continuamente do altar. Querido, primeiro que altar era na nova aliança. Paulo estava fazendo um paralelo àquilo que acontecia na lei, era da velha aliança, melhor dizendo. Altar e templo aqui se refere à velha aliança, onde os sacerdotes da tribo de Levi, que não tinha herança entre as tribos, mas eles viviam exclusivamente, especificamente para a obra no templo. Era o ofício deles. Então, eles viviam daquilo que era colocado no templo. Eles participavam do altar. Eles não tinham direito de terreno, de posses, de carros importados, de jatinhos. Eles não tinham direito a essas coisas. Tá? Então eles viviam daquilo que era ministrado, que era oferecido no altar. Por isso que os dízimos eram importantes naquela dispensação, porque os dízimos eram para a tribo sacerdotal e havia ali uma administração onde eles compartilhavam entre os órfãos, entre as viúvas e entre os estrangeiros. Agora hoje, os pastores, os líderes religiosos, eles vivem dessa forma? Ou quando eles ficam ricos, eles começam a ostentar comprando mansões, aviões, etc, etc. Claro que eu não estou generalizando que não é todo pastor que é rico, milionário. Mas eu estou falando dos grandões aí. Exploradores da fé. Usando o nome de Deus, usando textos isolados para se enriquecerem à custa do povo de Deus. E aí Paulo fala no versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam, tradução tendenciosa, do Evangelho, mas que vivam o Evangelho. Então o Evangelho, ele promove ostentação, riqueza? Não. Viver o Evangelho é usufruir, desfrutar do reino de Deus.
sabendo que o Pai vai suprir as suas necessidades e que você não tem que ficar desesperado, porque Ele cuida de você, porque você confia na sua palavra. E viver o Evangelho não é algo restrito para uma liderança religiosa. É para os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus têm o direito de viver o Evangelho. Usufruir das bênçãos do Evangelho. Do reino de Deus que, disse Paulo, não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu estava outro dia aqui ouvindo uma conversa próximo aqui à minha casa, onde um crente, ele conversando com uma líder religiosa, uma pastora, e ele disse assim: mas Deus não prometeu riqueza. Não significa que os líderes religiosos têm que ser ricos, milionários. E aí a líder religiosa, a pastora, ela gritou: e Abraão não era rico? Davi não era rico? Você quer dizer que nós temos que ser pobres? E eu falei: olha que coisa, né, abençoado? Olha com que a pessoa estava se comparando. Abraão, patriarca da fé dos judeus. O rei Davi, um dos reis mais prósperos de Israel. Então, observe os personagens que esta pessoa estava usando. Até mencionou o rei Salomão. O rei Salomão era muito rico. Então, nós temos essa prosperidade. Interessante, né, abençoado? Eu não vi falando de João Batista, que comia gafanhoto com mel silvestres. Eu não vi falando de Elias, que foi alimentado pelos corvos. Eu não vi falando de Paulo, que dizia assim: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei ter fartura, mas também e aprendi a padecer necessidade. Eu sei estar com fome. Eu sei passar frio. Eu não vi essa pessoa mencionando abençoados. Pedro, que era um simples pescador. Eu não vi essa pessoa mencionando aqueles discípulos lá da igreja primitiva que compartilhavam o pão. Eu não vi essa pessoa mencionando aqueles seguidores de Jesus que Jesus teve que pedir pão e peixe para multiplicar, para saciar a fome daquelas pessoas. Mas havia comunhão, havia verdade, havia amor? Não. Mas os líderes de hoje, não generalizando, eles se espelham em Davi. Eles se espelham, primeiro que Davi foi um rei, tá? Davi não foi um pastor de igreja. Davi não foi um apóstolo. Davi não foi um missionário. Davi foi um rei. Mas eles se espelham nesses homens ricos, nesses reis. E aí, eles vêm com essas mensagens, com essas palavras persuasivas para iludir o povo de Deus, para explorar o povo de Deus, de que eles têm que ser abençoados. Eu lembro de um caso que me contaram na minha cidade, onde os empresários daquela instituição religiosa disseram assim: vamos presentear o nosso pastor. É aniversário dele, vamos presenteá-lo. E ele tinha um carro básico. E aí foram em uma concessionária e agilizaram lá, né, para que aquele pastor fosse lá e tivesse acesso a um carro novo. E eu soube, né, que eles conversaram e disseram: não, eu acredito que ele vai pegar esse carro aqui, afinal de contas é um carro bom, um carro popular. Vamos liberar aí. Olha, quando o pastor chega aqui, pode liberar aí. Eu acredito que ele, por ser uma pessoa humilde, vai adquirir um carro desse. E aí chegaram para o pastor e disseram: olha, seu presente está lá assim, assim, na concessionária, vai lá e pegue. E o pastor foi. Quando chegou lá, o pastor bateu o olho. De um Corolla lindo, de na época quase 90 e poucos mil reais. Ele disse: eu quero esse aí. Aí liberaram o carro.
Me contaram, mas eu dei risada, que quando esse pastor chegou no templo, aqueles empresários, aqueles irmãos que se uniram para presentear aquele pastor, ficaram desesperados, com mão na cabeça. Meu Deus, eu achei que o pastor era mais simples, mais humilde, ia chegar lá e pegar um carro básico. O homem foi lá e pegou o top dos tops dos tops. E eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer. Diz que o pastor falou assim para eles: eu não sou homem de Deus, eu não abençoo vocês com a palavra, eu não oro por vocês, pois Deus tem o melhor para mim, bem como para vocês. Vocês acham que eu não mereço isso? Que eu não mereço o melhor? E aqueles homens baixaram a cabeça e ele disse: eu vou liberar uma palavra para vocês. Vocês são filhos de Deus e Deus quer vocês sempre por cima e nunca por baixo. Vocês vão trocar de carro, vocês vão prosperar. Segundo informações, pouco tempo depois, aqueles empresários, todos eles, trocaram de carro, pegaram um carro melhor. Por certo, enfrentaram alguma dificuldade financeira, mas tiveram que adquirir. Por quê? Porque o pastor foi lá, pegou o melhor e incentivou a todo mundo a dar um jeito, mas para pegar o melhor. Porque a teologia da prosperidade tem invadido esses altares a ponto, abençoados, de injetar na mente do povo de Deus que para ser de Deus você tem que ser rico financeiramente, próspero, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Abençoados, prosperidade no Evangelho é você ser quem você é, desfrutar do reino de Deus, estar em paz com Deus. Se você tem uma condição financeira, glória a Deus. Se você não tem, mas sabe, você é feliz com aquilo que você possui. Você está alegre, você está em paz. Você não está desesperado. Porque não é você ter que ser rico, ter que ser milionário. É você ser próspero com a prosperidade do Pai na tua vida. Paulo disse: nós não utilizamos desse direito para impor impedimento ao Evangelho. Olha outra palavra que Paulo diz. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Olha para isso. Recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. Paulo disse: nós não estamos agravando ninguém, corrompendo ninguém, nós não estamos explorando ninguém. Queridos, a pregação do Evangelho não pode ser uma mensagem que venha explorar as pessoas. No Evangelho não tem isso. O que nós estamos vendo aí não é Evangelho. As pessoas estão sendo exploradas, espremidas. Você tem que trazer para o altar, você tem que trazer para Deus. Não é para Deus abençoar. Você tem que dar, você tem que sacrificar e as pessoas estão se acabando. E tem gente que vende latinha abençoado. Tem gente que deixa de tomar o seu leite, se bem que está uma caristia aqui só. Tem gente que deixa de alimentar sua família, comprar o seu pão para levar para as igrejas, dizendo, achando que estão levando para Deus. Deus nunca precisou do seu dinheiro. Deus não é servido por mãos de homens. Você quer servir a Deus? Você quer agradar a Deus com seus bens financeiros? Você quer agradar a Deus com seu dinheiro? Pegue daquilo que você tem e ajude alguém que está faminto. Ajude alguém que está passando necessidade. Irmão Elcio, isso parece contradição. Você um outro dia estava falando aí que tem passado dificuldade para manter uma estrutura, para pregar o Evangelho. Mas isso não é para Deus, isso é para nós mesmos.
Porque quando eu falo, abençoado, isso não é obra de Deus. Quando eu falo que reunimos pessoas, e muitas vezes no meio dessas pessoas existem pessoas carentes, pessoas que precisam de um apoio, pessoas que ligam para mim precisando de uma ajuda. Eu sozinho não posso fazer, muitas vezes com a cooperação de um irmão, com a ajuda de um irmão, algum irmão que nos ajuda doando uma cesta básica, a gente vai lá, compartilha, divide, toma aqui, ajuda ali. Irmãos que no nosso meio muitas vezes precisa de um gás de cozinha, a gente não tem condição de ajudar, a gente compartilha ali, divide entre irmãos, vai lá e ajuda. É nesse sentido que nós falamos. Um aluguel, um espaço que nós pagamos, que às vezes fica pesado. Então é com a ajuda de um irmão aqui, com a ajuda de outro irmão ali, a gente vai, paga uma energia, paga uma internet, paga um espaço de aluguel, mas tudo voluntariamente, tudo dentro de uma consciência pura de que ninguém ali está fazendo para Deus, não é para Deus, não é Deus que está pedindo, não é porque você tem que dar para Deus que Deus vai te dar, não é porque eu sou homem de Deus e você tem que me manter. Você não tem que me manter coisíssima nenhuma. Você não tem que se sentir obrigado a ofertar, a dar dízimo para manter o pastor. Não, abençoados. Ah, irmão, mas você leu e a palavra diz que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Viver o evangelho não é explorar usando o evangelho, não. Viver o evangelho, a verdade do evangelho. Não é se utilizar de textos do evangelho para se enriquecer, não. Porque se você tiver de ser rico, se você tiver de ser milionário, riquezas é um dom de Deus. Mas não é com fingimento, não é com malícia, usando textos bíblicos para explorar as pessoas, não, abençoado. Prosperidade, riqueza é um dom de Deus, como disse o sábio Salomão. Existem muitos filhos de Deus que vão partir desta terra sem nunca ter condição de ter tido uma casa própria ou um carro. Existem muitas pessoas que praticam diversas religiões, ou até pessoas que não acreditam em Deus, que vão ser e são milionárias. Então você não pode medir Deus por aquilo que o homem tem. Os filhos de Deus aprenderam a ser gananciosos, materialistas. Ah, aquele pastor é um homem de Deus. Olha, irmão, ele tem 2 carros, ele tem uma casa na praia. Aquele ali? Aquele ali não é homem de Deus. Por quê? Aquela pessoa não tem nenhuma bicicleta. É assim que você julga ser e não ser de Deus? Sabe como é que eu julgo a pessoa ser de Deus? É olhar para aquela pessoa, muitas vezes enfrentando dificuldade, mas pratica justiça, pratica verdade, tem a alegria do Pai em si. São pessoas humildes, pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas verdadeiras. Isso é ser de Deus. Ser de Deus não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você é. Ser de Deus é você ver pessoas preocupadas com seu semelhante, pessoas que se colocam no lugar do outro. Ser de Deus são pessoas que se importam com o outro. Mas a religião ensinou que ser de Deus é você ter, é você possuir. Pastor de Deus, ele tem que ter diversas igrejas. Pastor de Deus, ele tem que falar diversos idiomas. Ele tem que ter anel de teologia, ele tem que ser doutor em divindade. Ali que é um homem de Deus. Sério? Quando você olha para a Bíblia, homens de Deus na Bíblia sofriam perseguições, eram apedrejados, morriam como Estevão, eram perseguidos, humilhados, maltratados, presos, passavam fome, frio, descia pelos muros dentro de um cesto. Apóstolos, homens cheios do Espírito Santo. Pessoas de Deus na Bíblia orava, tira de mim esse espinho. E ouvia de Deus, a minha graça te basta. Mas hoje, os homens de Deus,
é ter, é possuir. Por que eles fazem isso? Por que eles têm isso? Por que eles pregam isso? Claro, explorando a fé alheia dos irmãos. Abusando, escravizando o povo de Deus. Paulo disse para que nós não venhamos colocar impedimento no Evangelho. Nos recomendamos, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, a ninguém abusamos, a ninguém buscamos proveito próprio, a ninguém exploramos. Olha o que disse o apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 5. Olha lá, olha o que disse o apóstolo Pedro. Versículo 2 em diante. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentando, disse o apóstolo Pedro, cuidando, ministrando, ensinando, não por torpe ganância, não como tendo domínio sobre a herança de Deus. E o que é que nós estamos vendo aí hoje? As pessoas, os líderes religiosos, apacentando por torpe ganância e como tendo domínio sobre o povo de Deus. Eles têm domínio, eles escravizam as pessoas. Você tem que fazer, você tem que agir dessa forma, você tem que votar nesse candidato. Se alguém aqui não obedecer a minha ordem e cortar o cabelo, se alguém aqui vier com roupa diferente, não vai continuar, nós vamos tirar daqui, nós vamos expulsar. E assim eles vão se enriquecendo, construindo seus impérios, enganando as pessoas em nome de Jesus. Qual a imagem que essas pessoas, que esses líderes estão passando de Deus? A imagem de um Deus corrupto? De um Deus ganancioso? De um Deus sanguessuga, que só te ama se você der? Que só cuida de você, só te protege se você estiver cumprindo aquilo que o pastor disse que Deus mandou cumprir? Tem nada a ver com Deus abençoado. Esse Deus gracioso, esse Deus que se manifestou em amor. Os pastores, os líderes religiosos estão dizendo que você precisa, abrir mão, sacrificar. Quando Deus não quer sacrifício. Deus quer apenas obediência à sua palavra. Crê naquilo que ele fez, acabou. Porque você está em pecado, você tem que, 2 Coríntios, e eu encerro, 2 Coríntios, capítulo 5, olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens os seus pecados, e colocou em nós a palavra da reconciliação. Deus não imputou pecado ao seu povo. Deus não cobrou nada de ninguém. Deus perdoou o seu povo. Deus libertou o seu povo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz o apóstolo Paulo: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos coloqueis debaixo de jugo de escravidão. Mas as pessoas, ao invés de se posicionarem em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas as pessoas se colocam debaixo de condenação. E aí, vivem na dependência de um guru religioso. Porque o que Deus fez não foi o suficiente.
Eu preciso de um homem, de um líder religioso, para dizer o que eu tenho que fazer. Queridos, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Se eu posso ser útil na sua vida, tem que ser dentro da verdade para trazer essas informações mostrando o teu posicionamento em Cristo. E não me colocando aqui como alguém superior, como teu pai na fé, como teu líder espiritual. Não existe líder espiritual. Os pastores gostam de se utilizar desta frase. Eu sou seu líder espiritual, você precisa de um líder espiritual. Você não precisa de um líder espiritual. Você precisa se submeter à direção do Espírito. É o Espírito que te lidera. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. Ele, o Espírito, vai conduzir vocês aonde? Em toda a verdade. Não é o homem que te conduz à verdade. Quem te conduz à verdade é o Espírito Santo. Nós estamos aqui lendo uma palavra, mostrando para você que é Deus que te conduz à verdade. Que é o próprio Espírito que te leva e que te manifesta a verdade. Mas os líderes religiosos, eles estão explorando, abusando, roubando a consciência das pessoas, para que as pessoas venham viver em suas dependências, vivendo aquilo que eles querem que as pessoas vivam, fazendo aquilo que eles querem que as pessoas façam e dizendo que é para viver, que é para fazer a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu espero que esta palavra tenha iluminado a tua mente, que você venha entender que somos quem somos pela graça de Deus e que você não foi chamado para viver na barra da calça de um líder religioso. Eu não estou dizendo com isso para você desrespeitar. Eu não estou dizendo com isso para você, sabe, ter, não, ranço dessas pessoas. Não, abençoado. Talvez você que esteja me assistindo, você congrega em uma instituição religiosa. Ô meu irmão, então agora eu vou chegar lá, vou dar um tapa na cara do pastor, vou dizer que ele não vale nada. Não é isso, abençoado. Honra como ser humano, como irmão em Cristo. Sabe? Se a pessoa está lá, se a pessoa se propôs a estar lá dando uma palavra, ministrando, tá bom. Mas é para você entender que não é ele que direciona a sua vida e que ele não é teu pai na fé. Teu pai é Deus. Tá bom? O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo 19, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então é Cristo que tem que ser formado na nossa mente. Jesus de Nazaré, ele disse para os seus discípulos, ele falou, olha, os fariseus, hipócritas, eles gostam de ser reconhecidos na praça, fazer orações em pé, serem chamados de mestres, de senhores, de pastores, de apóstolos. Isso é farisaísmo. Mas entre vocês, o menor, aliás, o maior, é aquele que serve a todos. Porque um só é o vosso mestre, Cristo. Um só é o vosso pastor, aquele que guia a verdade. Entre vocês não haverá aquele que se denomina maior, superior. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Hoje em dia eles vendem na internet curso de teologia, diploma pastoral. Eu estava aqui nas redes sociais comentando em uma mensagem e uma moça disse assim, você precisa aprender teologia. Eu não vou te ensinar por aqui não. Eu disse, nossa, a teologia moderna,
A teologia religiosa só traz escravidão na vida das pessoas. Porque mostra que você depende do outro, que você depende do líder, que você depende... Queridos, nós precisamos uns dos outros, independente se ele se denomina pastor. Eu preciso de você. E você um dia pode precisar de mim. Nós precisamos um dos outros. Quem não reconhece isso não tem humildade, não entende que nós dependemos, precisamos uns dos outros. Independente do que ele seja. Eu posso um dia precisar de um ateu, de um padre, de um pastor, de um irmão. Porque não é esses títulos que definem a importância da pessoa. Não é nomenclatura, títulos eclesiásticos. Não. Nós dependemos da graça de Deus e no que tange aqui na nossa horizontal, nós vamos precisar sim uns dos outros. Mas não depender, não colocar nossa dependência no outro, como se o outro fosse representante direto de Deus na terra, que sem ele você não pode dar um passo, você não pode pensar, você não pode agir, você não pode... E é isso que a religião faz. É isso que os líderes, infelizmente, fazem, manipulando a mente do povo de Deus. Mas estamos livres, porque a graça de Deus verdadeiramente nos tirou dessa escravidão. Amém? Espero que você tenha compreendido aqui esse conteúdo e que nós possamos desfrutar da liberdade e da glória dos filhos de Deus que temos por meio do Evangelho. Graça e paz, graça eterna.